bom dia, tudo bom, queridos, amados, preciosos? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia! Camila, Ceci, Romeu, Cleito, Vaninho, Sara, Liane, bom dia, queridos. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento. Que seja uma terça-feira de amor, de paz, de alegria, de compaixão, de misericórdia, de bondade. Que a gente exerça, queridos, que a gente não fique só na teoria, né? Que a gente não fique na teoria enganando a nós mesmos, mas que a gente exerça, que a gente coloque tudo em prática, que a gente coloque tudo em ação, né, amados? E que, especialmente, que a gente busque ao nosso Deus com todo o nosso coração, que você hoje tire um tempo de qualidade para entrar em comunhão com Ele, em relacionamento, aprofundar o seu relacionamento com Deus. Você pode aproveitar e hoje, dia 5, você lê o capítulo 5 de Provérbios, por que não Salmos também, por que não você aproveitar e ler um trecho que o Senhor vai tocar o seu coração com certeza, para que você abra a Bíblia, leia e medite nas Sagradas Escrituras. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o nosso Deus que sonda as reais intenções por trás de tudo aquilo que nós estamos fazendo. E Ele mostra pra gente, inclusive, queridos, porque nós muitas vezes podemos até achar que a gente está fazendo aquilo com a melhor das intenções, mas Ele nos mostra, e porque Ele sonda o nosso coração, a nossa mente, antes mesmo da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai dizer. E Ele também nos mostra, queridos, quando estamos passando do ponto, quando de repente estamos fazendo alguma coisa com uma intenção, mas na verdade, lá no fundo, a intenção é outra, é bem diferente. Ele nos mostra, e quando Ele mostrar, queridos, ajuste. Não é nada melhor do que estar em plena sintonia com o nosso Deus, com a palavra do nosso Senhor. Eu trouxe aqui alguns versículos para a gente se aprofundar nessa palavra, e o convite hoje da live para que você reflita, que você pare um pouquinho, reflita qual é a verdadeira intenção por trás das coisas que você anda fazendo. A verdadeira, aquela lá no fundo, aquela bem guardadinha. Por que você está fazendo as coisas que você anda fazendo? Por quê? Por quê? E a gente precisa também pensar se são pensamentos nobres, se a razão realmente é boa. Quando Deus mostrar pra gente, porque Ele mostra, né, queridos? Por que eu ando fazendo isso? Porque muitas vezes esse nosso comportamento ou aquela intenção maquiada, né, ela esconde algo que a gente ainda não deixou, não permitiu ser tratado. Ela está ali escondendo um buraco emocional, ela está ali escondendo algo que a gente achou que nem estava mais ali, mas ainda está, de repente, algo que aconteceu há muitos anos, algo que aconteceu na nossa infância e até hoje guia certos comportamentos, certas decisões que a gente toma. Por isso é tão importante a gente vigiar sempre o nosso pensamento, que, claro, o pensamento vai gerar um sentimento, que vai gerar as nossas ações, e a gente precisa estar sempre prestando atenção. Vamos fazer a nossa oração antes e vamos nos aprofundar nessa palavra. Sejam todos bem-vindos, Márcia, Angélica, Edu, Vral, Andréia, bom dia, queridos. Vamos fazer a nossa oração, quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa terça-feira abençoada, onde temos certeza, Pai, que algo muito bom vai acontecer na nossa vida. Pai, graças te damos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Agradecemos pela sua disciplina paternal. Agradecemos, Pai, porque muitas vezes nós achamos que estamos com uma intenção pura e doce, mas há uma outra intenção por trás. E o Senhor nos mostra, nos revela, e nós agradecemos, Pai, porque nós queremos andar sempre com o coração puro diante de Ti, Senhor. Nós queremos sempre, Pai, que as nossas intenções sejam as mais puras e verdadeiras possíveis em tudo o que nós fazemos, em todas as esferas da nossa vida, Pai. Ajude-nos, Pai,
a não andarmos com máscaras, mas sim a sermos sempre a pessoa que o Senhor nos criou para ser, Pai. Obrigada, Pai, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por ser aquele que segura nossa mão e diz para a gente não temer, porque o Senhor vai nos ajudar. Agradecemos também porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Agradecemos porque o Senhor derramou o seu amor no nosso coração, através do seu Santo Espírito que em nós habita. Agradecemos, Pai, por nos ensinar tanto todos os dias, Pai, todos os dias, quando estamos atentos. Nós vemos o seu ensinamento, a sua disciplina, a sua lapidação. Muitas vezes somos triturados, esmagados, sabemos que é para que saia o melhor de nós. E nós agradecemos, Pai, pela sua bondade, pelo seu favor e por nos ensinar, Pai. Sabemos que nesse dia maravilhoso, porque não haverá outro dia 5 de agosto de 2025, ou seja, esse dia único. Agradecemos, Pai, porque nesse dia único nós temos a oportunidade, Pai, de nos tornarmos um recipiente puro, verdadeiro, genuíno aos seus olhos, Pai. Obrigada, Pai, por eliminar e nos ajudar a eliminar tudo que está nos atrapalhando. E agradecemos porque nós podemos andar, Pai, querendo agradar o Senhor, conforme a sua palavra, e queremos ver o seu sorriso em nós. Agradecemos, Pai, pela nossa saúde, agradecemos pela sua bondade, pelo seu favor e pela sua misericórdia que nos segue incansavelmente. Nós oramos por aqueles, Pai, que ainda não conhecem seu amor. Pedimos para que eles conheçam e se maravilhem, Pai, com o Pai amoroso e bondoso que o Senhor é. Nós agradecemos, Pai, oramos também para aqueles que estão clamando, Pai, nesse momento, porque estão com seus corações despedaçados, tristes, estão presos, de repente, a dias, meses, quem sabe semanas ou anos, em alguma situação, em alguma dor que veio de algo que aconteceu com eles. Nós clamamos, Pai, para que eles sejam completamente livres nesse dia, livres nessa manhã, livres nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam ter, Pai, seus corações restaurados, inteiros, íntegros, que eles possam voltar a sorrir, não apenas com os lábios, Pai, mas acima de tudo, com o coração. Ter alegria plena no coração, alegria por existir, alegria por ter gratidão, alegria por viver, e alegria por amor, e alegria por saber que o Senhor faz tudo novo, de novo, e o Senhor faz infinitamente mais e além. Obrigada por tudo, portanto, nós te amamos. Ouça, Pai, não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas, acima de tudo, o som que sai dos nossos corações para o seu coração. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, Raimundo, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Fabi, Fê, tudo bom, amiga Juarez, William, sejam bem-vindos. Queridos, para a gente não perder o hábito, esse é o dia que o Senhor agiu, Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu, alegremos, exultemos nesse dia, porque não haverá outro dia, 5 de agosto de 2025. Então esse é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. E quando a gente entrega o dia, a gente acorda e já de manhã consagra esse dia nas mãos do Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor. Tudo no nosso dia é diferente, queridos. Especialmente quando a gente se alinha com Deus, a gente faz a nossa oração, a gente escolhe. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós escolhemos ouvir a palavra de Deus. Eu falo por mim também, queridos, porque eu falo e o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. E quanto mais eu falo sobre Deus, mais eu sou cheia dele e mais os meus ouvidos também ouvem. E nós escolhemos ouvir a palavra de Deus, nós escolhemos compartilhar a palavra de Deus, nós escolhemos nos maravilhar com tudo o que Deus fez, faz e fará por nós, queridos. Então que a gente sempre honre a Deus com tudo nosso, queridos, especialmente com o nosso tempo, né? Num mundo, numa vida cada vez mais corrida, onde as pessoas não estão prestando atenção em nada, elas estão fazendo as coisas todas no modo automático, elas saem fazendo tudo sem prestar atenção, sem vigiar os pensamentos,
sem vigiar as reais intenções do coração. Mas nós, quando decidimos, queridos, viver uma vida alinhada com Deus, uma vida em plena sintonia com Deus, Ele nos mostra e Ele nos convida amorosamente para novamente deixarmos as distrações, as inúmeras distrações de lado. E Ele nos faz esse convite para que a gente novamente se aproxime dEle de uma maneira genuína, com o coração puro, porque é o melhor lugar que a gente deve estar todos os dias, queridos. A gente está nos melhores braços possíveis, nas melhores mãos possíveis, nas mãos do nosso Deus, Criador de todas as coisas, aquele que não tem absolutamente nada que seja impossível para Ele, aquele que nos ensina que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, aquele que nos segura pela mão e diz para a gente não ter medo, e ainda por cima nos segura com a destra vitoriosa dele, nos ensina, nos lapida, nos tritura, nos esmaga. Por quê, queridos? Todas as vezes que nós somos esmagados, nós somos triturados, pode ver alguma situação que você passou na sua vida que depois você fala, meu Deus do céu, eu passei por aquela situação e eu desenvolvi, veio uma força que eu nem sabia que eu tinha. Eu achei que eu não fosse conseguir, eu achei que eu não fosse sobreviver àquela situação e veio uma força que eu não sabia que tinha. E Deus quer sempre nos mostrar, queridos, e levar a gente para o próximo nível. Quem nós somos, o que a gente tem, o que Ele colocou dentro de nós, os dons, os talentos. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, queridos, nada é impossível para a gente. Muitas vezes a gente quer se diminuir, muitas vezes a gente fica tentando encaixar em lugares, em situações, relacionamentos, às vezes até amizade, que já não cabe mais, já não comporta mais no momento que nós estamos vivendo. E Deus nos mostra, queridos, Ele nos mostra tudo a todo tempo. E Ele faz um convite para que a gente não apenas diga, mas acima de tudo, que a gente viva a palavra de Deus. Basta você pensar quando não tem ninguém olhando, como que você se comporta, quais são as suas ações. Se de repente você precisa pensar, não tem ninguém aqui, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tem ninguém aqui, então eu posso fazer isso. Ah, não, vou aproveitar que fulano foi, que fulana virou as costas, que fulana saiu, é agora que eu vou aproveitar para fazer, aquelas coisas. Seja lá o que for, se você precisa sempre viver uma vida que na frente das outras pessoas você é uma coisa, mas por trás você é outra completamente diferente. Deus está convidando para que você se alinhe, para que você seja a pessoa com o coração que Ele sabe que você tem e quer desenvolver essa sua habilidade, desenvolver a nobreza do seu coração por aquilo que Ele colocou dentro de você. E obviamente, né, queridos, que a gente precisa sempre se lembrar que não existe isso com a nossa jornada com Deus. Ah, vou olhar para o lado, olhar para o outro, não tem ninguém olhando, então eu vou fazer. Aí agora é o meu momento, aquela pessoa saiu, foi embora, então agora é a hora que eu vou poder fazer aquilo ali. Porque Ele está sempre com a gente. Basta quando você for fazer alguma determinada coisa, imaginar Jesus ali sentado te olhando, vendo aquilo que você está fazendo. Você vai pensar 1 milhão de vezes antes de fazer coisas que estão completamente fora da palavra. Você vai pensar 1 milhão de vezes antes de fazer, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, de fazer alguma coisa, de falar, de repente, de alguma forma que excede aquilo que você deveria dizer para alguém, porque você imagina, não, Jesus está aqui, Jesus está comigo, Jesus está ali olhando tudo que eu estou fazendo. Então a gente repensa muitas vezes, queridos, porque Deus disciplina aqueles que Ele ama, aqueles que Ele quer bem, assim como está escrito. Então essa disciplina paternal nos ajuda a irmos para um próximo nível, nos ajuda, queridos amados preciosos, a termos curadas, feridas que a gente achava que já estavam curadas, mas às vezes temos buracos emocionais dentro de nós e ficamos resistindo àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Talvez por algum apego, talvez por uma falta de perdão, talvez por uma mágoa, uma dor, talvez porque não fomos verdadeiros e honestos como deveríamos ter sido e a gente fica ali se culpando, se machucando, se ferindo com as próprias mãos. Por isso, o convite de Deus, queridos, é para que a gente entenda que todos os dias, e hoje inclusive, é um dia onde a gente pode se alinhar novamente com Deus. Se você se desconectou
se desconectou da fonte de todas as coisas, se você pensou, não, amanhã eu oro, não, amanhã eu ouço a palavra de Deus, não, deixa, quero dormir mais, estou muito cansada, quero dormir mais, deixa, não vou entrar em comunhão com Deus, não vou orar, não vou meditar na palavra, não vou ouvir a palavra. Hoje é o convite, hoje é o dia para que você acorde, para que você desperte dessa inércia espiritual, que você desperte novamente para o seu lado espiritual e entenda que um dia, queridos, em milenésimos de segundos, Deus muda. Agora você muda o cenário, transforma tudo. Agora você imagina em um dia, 24 preciosas horas. Imagina o que Deus não pode fazer em 24 horas. E em dias, queridos, aparentemente comuns, como de repente hoje você já traçou, já planejou a sua terça-feira, saiba que Deus faz alegrias, Deus nos surpreende, Deus derrama na nossa vida aquilo que você achava que de repente já não tinha mais jeito para você, Deus vai e toca e desperta algo novo na sua vida. E lembrando sempre que Deus está sempre fazendo algo novo e nos ensina a esquecermos o passado. O passado já foi. A esquecermos aquilo que ficou para trás e se abrir, querido, se abra para o novo que Deus quer derramar na sua vida. Se abra para receber as novidades que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem sim novidade, Ele tem coisa boa, Ele tem coisa nova para a sua vida. Mas muitas vezes a gente fica ali resistindo ao menor sinal de que algo está para acontecer, algo muito bom está para acontecer na nossa vida. Em alguma área a gente se fecha e fica ali igual um tatuzinho, a gente se fecha ali completamente, é como se a gente se fechasse completamente numa caverna, como se a gente não se permitisse viver novamente maravilhas e alegrias em determinada ou muitas vezes mais de uma área da nossa vida. Mas Deus nos convida, queridos, para confiar nele todos os dias. Ele sabe o que é melhor para a gente e outra, ele sabe a nossa real necessidade. Às vezes, em muitas situações a gente para e analisa, olha a nossa vida, olha cada pilar da nossa vida e fala, tá tudo bem, eu preciso só entregar mais essa área aqui nas mãos de Deus, deixar Ele agir, permitir que Deus seja Deus na minha vida também, nessa área aqui da minha vida. Só que isso, queridos, além da gente, claro, observar e entregar essa área nas mãos de Deus e permitir que Deus seja Deus, permitir que Ele faça, seja lá o que Ele queira fazer na nossa vida, nesse relacionamento de confiança, na certeza de que a porta abriu, glória a Deus. A porta fechou, glória a Deus também, porque a porta fechada, ela também é redirecionamento de Deus, redirecionamento do Senhor, queridos. A gente entende que eu preciso entregar e confiar e soltar nas mãos dele, na certeza de que ele sabe o que é adequado, a minha real necessidade e que ele vai sempre trazer o melhor do melhor para a minha vida, para aquilo que realmente ele, que sonda as reais intenções da minha mente e do meu coração, vai ajustar e vai alinhar. Agora, muitas vezes, queridos, a gente também precisa prestar atenção porque a gente fica tão focado numa determinada área da nossa vida que a gente esquece das outras. E quando vê, fica tudo desbalanceado novamente. A nossa vida, Jesus nos chama para ter equilíbrio. Equilíbrio na nossa vida em absolutamente tudo. Tudo precisa estar balanceado, tudo precisa ter equilíbrio. Então, quando a gente tem alguma área ou algumas áreas que ainda não estão como a gente gostaria, que ainda estão ali sendo desenvolvidas, a gente vai dia após dia avançando nessa área. E a gente vai ver o nosso Deus que sonda a nossa mente e o coração. Eu trouxe aqui alguns versículos. Eu vou ler 2 para vocês, eu vou passar outros para se vocês depois quiserem dar uma olhadinha. Porque eu declaro que você vai chutar essa preguiça para longe, vai chutar as mentirinhas, desculpas esfarrapadas, em nome de Jesus, e você vai voltar ao seu fervor espiritual, você vai voltar a dar atenção à sua vida espiritual, à sua vida com Deus, e você vai se desenvolver dia após dia, a ponto de você à noite falar, meu Deus, parece que eu vivi um mês em um dia, de tantas coisas que eu aprimorei, desenvolvi, entendi, limpei, tirei com a sua ajuda, Senhor. Vamos lá, primeiro, queridos, Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor,
que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, queridos, a gente pode até tentar enganar os outros, a gente pode até tentar achar que nas nossas orações, quando a gente está ali escondendo alguma coisa embaixo do tapete ou fingindo que não fez alguma coisa que a gente fez, a gente, na verdade, só está enganando a nós mesmos, queridos, porque é óbvio que Deus já sabe que a gente já fez aquilo, Ele quer tratar, Ele quer cuidar daquelas feridas, Ele quer ensinar para que aquilo ali não se repita, porque se a gente não cura aquilo, queridos, se a gente não permite que Deus cure aquela ferida, aquelas feridas emocionais dentro de nós, aquilo ali vai se repetir. Pode fazer uma análise da sua vida, tudo aquilo mal resolvido, alguma hora voltou. Voltou e volta com força, e volta mais forte. E você pensa, de novo eu tô aqui, de novo eu tô passando por isso. Pensa bem, quando a pessoa reprova o ano na escola, que ela tá estudando, ela reprova o ano, e ela de novo passa por aquelas matérias, e ela fala, já passei por isso, já estou por aqui de novo. É a mesma coisa, como se a gente fosse reprovada naquela área, reprovado sobre aquele assunto, por Deus ter tanto amor e misericórdia e compaixão por nós, Ele diz, vai lá, de novo. Ele acaba permitindo que certas coisas aconteçam para que a gente amadureça, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Senão a gente fica sempre no raso. E nada com o Senhor é raso. Ele nos chama para mergulharmos de cabeça em todas as áreas, inclusive para a gente se permitir ser curado em tudo, para que aquilo ali não volte a acontecer. Seja na vida profissional, seja financeira, seja amorosa, seja sentimental, seja relacionamento, seja família, seja união familiar, seja saúde, seja lá o que for, queridos. Vamos deixar Deus ser Deus, vamos deixar Ele cicatrizar toda a nossa alma, Ele curar aquilo que precisa ser curado e quando Ele fizer, porque Ele vai fazer, vai nos mostrar, vai espremer para que saia o melhor de nós, com a intenção do melhor, para que a gente saiba o potencial que Ele colocou dentro de nós, os dons e talentos que Ele colocou dentro de nós, mas se a gente fica ali no raso, a gente não consegue desenvolver e aprimorar, que a gente fale, Senhor, obrigada, muito obrigada, porque veio uma força que eu não sabia que eu tinha, uma paciência que eu nem sabia que eu tinha, uma calma que eu não sabia que eu tinha, uma prudência que eu nem sabia que eu tinha, mas o Senhor me ajudou a entender que sim, eu tenho a desenvolver os dons e talentos que o Senhor mesmo colocou dentro de mim. A gente vai desenvolvendo os frutos do Espírito que vêm do dom supremo, que é o amor. Dom supremo do amor, queridos. E agora nós vamos ver Salmo 139, versículos 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. E aqui ele continua numa maravilha que eu recomendo que depois você leia e se alegre com a palavra de Deus. E aí nós vamos ver aqui o versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Veja se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É corajoso ou não é, queridos, fazer esse tipo de oração? Convidar Deus. A gente sabe que Ele está sempre sondando a nossa mente e o nosso coração, mas fazer esse convite precisa ter muita coragem e que a gente se inspire e também faça. Diga para Ele, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu te convido, Senhor, para essa transformação. Eu quero. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Veja se minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A gente fazer essa conduta, esse convite para Deus, Senhor, veja se em mim algo te ofende. Veja se em mim algo te desagrada e me mostra, me revela, porque eu quero acertar o alvo. Eu quero acertar na minha vida com o Senhor. E, voltando ao tema da live,
que a gente precisa, queridos, prestar atenção na real intenção que está por trás de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo com qual intenção? E que seja sempre uma intenção pura, doce, verdadeira, genuína. E a gente pensa e faz esse convite para Deus. Veja se em minha conduta algo te ofende e me mostra, Senhor. Me mostra o que eu preciso ajustar. E muitas vezes, queridas, as pessoas não têm coragem de fazer essa oração, porque elas mesmas já sabem. Elas já sabem aquela lista de coisas que estão completamente desalinhadas, completamente fora da palavra de Deus, completamente fora das coisas que agradam o coração de Deus. Então, não tem nem coragem de fazer. Mas faça, queridos, para que você viva em plena sintonia, para que você viva sempre em comunhão, em profundidade com Deus, para que você não viva no raso, mas sim mergulhe em águas profundas, porque não tem nada melhor do que a gente ter essa comunhão com Deus e estar na nossa solitude, no nosso momento com Ele, e Ele se revelar, Ele se manifestar no nosso coração, e Ele se revelar ao nosso coração, e você falar, meu Deus, não há nenhum outro lugar que eu gostaria de estar mais do que aqui e agora com o Senhor. O seu amor vale mais do que a vida. Então, queridos, muitas vezes a gente pode até achar que a gente está fazendo alguma coisa com uma intenção boa, mas lá no fundo, essa intenção tem ali uma certa distorção. Essa intenção não é com o coração mais puro possível. Essa intenção tem ali algum tracinho de algo que está sendo guiado não pela real motivação que a gente acha, mas sim por alguma dor do passado, por algum instinto de vingança, por uma falta de perdão, como eu falei lá no início da live, uma mágoa, uma tristeza, uma decepção com relação a alguém. Então, eu vou esfregar na cara daquela pessoa essa história, vou esfregar na cara daquela pessoa quem sou eu, ela vai ver quem sou eu, sendo que a Bíblia nos diz, a vingança cabe a mim, eu retribuirei, assim diz o Senhor. Assim está escrito na Bíblia, querido, deixa nas mãos dele, ele vai lidar com tudo isso. E a gente vai plantando boas sementes, e a gente vai falando para Deus, Deus, Senhor, maravilhoso, sonda o meu coração, a minha mente, e eu quero te agradar com tudo aquilo que eu faço, incluindo os meus próprios pensamentos, incluindo a forma como eu falo com as outras pessoas. Eu quero passar para vocês outros versículos, queridos, para vocês refletirem depois sobre essa palavra, tá bom? Então, nós vimos hoje Jeremias, capítulo 17, versículo 10, Salmo 139, versículos 1 e 2, 23 e 24, porém, fica aí, dever de casa, leiam e reflitam sobre todo o Salmo 139, que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 27, 1 Crônicas 28, versículo 9, Salmos 7, versículo 9 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. Eu amo e honro a vida de vocês. E eu oro para que você se deleite no Senhor, Ele conceda os desejos do seu coração, para que a real intenção por tudo aquilo que você faz seja pura, seja doce, seja verdadeira, e eu também me incluo nessa. Queridos, amados, preciosos, obrigada a todos vocês. Nos vemos amanhã, quarta-feira, queridos. Como passa rápido, não é verdade? Nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Preste atenção no seu dia hoje, esteja presente, esteja consciente, veja o que realmente está por trás das suas intenções. Entregue tudo nas mãos do Senhor, renuncie aquilo que precisa renunciar, tá bom? Um beijo, obrigada a todos vocês. Angélica, amém, minha querida, obrigada. Receba com alegria e gratidão em nome de Jesus. Rosângela, Cecília, Laiane, Ivani. Tá bom, Ana. Com certeza. Então foi Jeremias capítulo 17, versículo 10, Salmo 139, versículos 1 e 2, 23 e 24,
mas recomendo fortemente que vocês leiam todo o Salmo 139. Romanos, capítulo 8, versículo 27. 1 Crônicas 28, versículo 9. Salmos, capítulo 7, versículo 9. E Apocalipse 2, 23. Meditem, reflitem nessa palavra poderosa que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Márcia, íntegra, Patita, tudo bem, minha amiga? Que bom você aqui com a gente. Lagusa, Vani, Laiane, Amin, minha querida, obrigada. Eliane, Wanda, Fabrício, Ibi, Rogério, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Edson, Priscilinha. Amém, Rogério, glória a Deus, que alegria, Deus seja louvado, querido, muito feliz por você, por essa grande bênção alcançada. Que bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Isabel, Rossaraiva, Rosângela, Eliana, Caio, Paulinha, Cristina, Misael, Vitória, Daily, William, Juarez, Giovanni, um beijo para todos, queridos, e nos vemos amanhã. Em nome de Jesus, que o favor e as bênçãos de Deus estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus.